Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego Andrades, o Diegueira, teu professor de matemática aqui do curso da Zambuja. E nesse vídeo a gente vai fazer a correção do nosso simulado número 4 de preparação aí para o ensino médio. Agora aí com um foco no Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Porto Alegre, de Passo Fundo, certo? E para você que está começando a assistir agora esse vídeo e não quer perder outros vídeos importantes de correções de provas e simulados, te inscreve aqui no nosso canal do YouTube para que tu receba sempre as nossas atualizações, ativa o sininho e curte esse vídeo, né? Comenta aqui com a gente, deixa sugestões, enfim, interage com a gente, participa bastante aqui para tu continuar sempre ligado aos nossos vídeos, às nossas dicas, tá bom? Vamos fazer então a correção. Vou chamar aqui a primeira questão, a questão de número 21, né? As 20 primeiras eram de português e as outras 20 questões, então, da 21 até a 40, são questões de matemática. Nessa primeira questão, nós temos aqui um triângulo, os comprimentos dos lados desse triângulo são números inteiros, tá? Então, uma informação bem relevante pra gente. Junto a cada vértice, a gente está vendo aqui o produto dos comprimentos dos lados a ele adjacentes, né? Adjacentes, que é uma palavra que a gente usa bastante em matemática, significa, né, vizinhos. Então, isso significa que esse 60 que está aqui, ó, ele significa que essa medida vezes essa dá 60, tá? Vamos chamar as medidas dos lados desse triângulo de ABC. O 84 significa que A vezes C dá 60 e o 140 significa que B vezes C dá 140. Isso está escrito aí pra gente. E dito isso, a gente precisa do perímetro desse triângulo, né? E aqui nós temos as alternativas esperando pela nossa resposta. Vamos agora pensar em como fazer isso. A gente pode chutar, não é uma coisa muito difícil, não existem tantas multiplicações assim que dão 60, não existem tantas multiplicações que dão 84. Claro, multiplicações entre inteiros positivos, né? O lado de um triângulo tem que ser positivo e nessa questão tem que ser um número inteiro. Então, não tem muitas possibilidades aí e a gente poderia cruzar as possibilidades e achar quem são esses números, não seria muito difícil. Mas se tu não quer ficar chutando, né, quer ir direto ao ponto, a gente pode montar um pequeno sistema de equações. Lembrando, eu vou chamar então essas três medidas de A, B e C, e portanto, pelo dito no enunciado, A vezes B está dando 60, B vezes C está dando 140, e A vezes C, lá no cantinho esquerdo, está dando 84. Aí para resolver esse sistema aqui, eu sugiro que tu pegue duas equações, pode ser as duas primeiras, e que nessas duas equações tu isole uma letra focando em outra. Por exemplo, eu vou focar na letra B, por exemplo, tá? Se eu focar na letra B, olha só o que vai acontecer. Eu posso dizer aqui que A é igual a 60 sobre B. Então, eu boto o A escrito em função de B, e agora eu vou fazer a mesma coisa na outra, isolando o C, para que o C seja escrito em função de B. Então o C vai ficar 140 dividido por B. Aí com essas duas escritas, eu vou na terceira equação, que é a equação que eu não usei ainda, e substituo tanto o A quanto o C pelas expressões que eu coloquei aqui nas caixas, nos retângulos, né? Então A vezes C, no lugar do A, eu vou botar 60 sobre B. No lugar do C, eu vou colocar 140 sobre B. Tudo isso é igual a 84, porque essa é a terceira equação. Aí eu vou simplificar bastante aqui antes de fazer qualquer coisa. Por exemplo, dá para simplificar o 84. 84 dá para simplificar por 7. Ele é 7 vezes 12. E aí eu vou simplificar aqui onde dá para simplificar por 7. Esse cara aqui é 20. O 12 dá para simplificar com o 60 por 12. Daí aqui fica 1. E 60 por 12 fica 5. Vamos dar uma limpada aqui no que sobrou pra gente. Do lado esquerdo eu tenho 5 vezes 20, que é 100, sobre B vezes B, que é B ao quadrado. Do lado direito eu simplifiquei todo mundo, então ficou só o número 1. Se eu passar o B ao quadrado pro lado de lá, vai ficar B ao quadrado igual a 100. Aí o B seria mais ou menos 10, mas o menos não faz sentido, né? Porque o B é um lado de um triângulo. Pronto, o B é 10. E agora que eu sei que o B é 10, eu posso voltar nessas duas caixinhas aqui e conseguir o A e o C e terminar a questão. Então, como o A ele é 60 dividido por 10, o A é 6. E como o C ele é 140 dividido por 10, ele é 14. Tem os três lados do triângulo, responda a pergunta. A pergunta é qual é o perímetro. O perímetro é a soma dos lados, que está dando
30. Vamos voltar nas alternativas só para a gente ver qual é a resposta. 30 está na letra D. Então esse é o gabarito aí da primeira questão do simulado 4, questão de número 21. Certo, galera? Vamos para 22. Aqui está. Um trabalho de matemática tem 30 questões de aritmética, 50 de geometria. Júlia acertou 70% das questões de aritmética e 80% do total de questões, né? O total aí a gente pode ver que é 80 o total de questões. Qual o percentual das questões de geometria que ela acertou? Eu quero saber quanto que ela acertou de geometria percentualmente. Então vamos tentar descobrir quantas questões ela acertou de geometria, porque eu sei que o total de geometria é 50. Vamos lá. O que a gente tem? A gente tem que eram 30 de aritmética e ela acertou 70% das questões de aritmética. Então deixa eu calcular quantas questões de aritmética ela acertou. 70% de 30. Assim a gente consegue calcular quantas de aritmética ela acertou. Eu vou simplificar zeros de cima com os zeros de baixo e a minha conta se resume a 7 vezes 3 dividido por 1. Quer dizer que ela acertou 21 questões de aritmética, tá bom? Ali, né, das 30. Agora, vamos fazer um cálculo similar em relação a outra informação que a gente tem. A gente sabe que ela acertou 80% do total. Então, quer dizer que ela acertou 80% do total. E o total de questões é 80. Mais uma vez, eu vou simplificar zeros de cima com zeros de baixo. A nossa conta se resume a 8 vezes 8 dividido por 1, o que dá 64. E esse, pelo visto, é o total de questões que ela acertou. Né? Aí a pessoa aí, né? A Júlia. Bom, agora vamos pegar o total e vamos subtrair as de aritmética. Aí vão sobrar as de geometria. Então aqui a gente está vendo que o total de questões de geometria que a Júlia acertou é 43. Deixa eu pegar uma tela nova aqui para a gente ter um espaço tranquilo para trabalhar. Então a gente sabe que são 50 questões de geometria e ela acertou 43. Vamos agora então responder qual é o percentual que isso representa, né? Quando eu quero saber qual é o percentual, uma forma prática de fazer isso é colocar numa fração. No numerador eu coloco o número que eu quero comparar e no denominador eu coloco a base de comparação, que é o total. E aí eu quero então agora que essa fração me dê a porcentagem. Se essa fração vai me dar a porcentagem, se essa fração está comparando, né, acertos da Júlia com o total em geometria, com o total de geometria, né? Total gel, né? E aqui acertos em gel. Bom, se essa fração está comparando, ela já vai me dar a porcentagem, mas para ela me dar a porcentagem seria legal ter um 100 aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2, porque isso é permitido, já que eu estou fazendo em cima e embaixo. E com isso eu vou conseguir fazer o 100 aparecer aqui embaixo. E se o 100 apareceu aqui embaixo, a minha resposta já está em porcentagem. 86 sobre 100 é 86%. Então assim a gente dominou a questão e 86% está ali na letra E. Esse é, portanto, o gabarito aí da questão número 22, certo? Seguimos, questão número 23. O número ABCDE é um número que tem 5 algarismos distintos, diferentes de zero, tá? Distintos, nenhum dos algarismos é igual, e todos os algarismos são diferentes de zero, então eles podem variar aí de 1 até 9. Cada um deles representado por uma das letras, A, B, C, D, E. Poderia ser 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, mas a gente vai daqui a pouco ver se pode ser mesmo. Multiplicando-se esse número por 4, aí obtém-se como resposta o número EDCBA. Olha só que estranho, os algarismos se invertem, né? E aí queremos saber qual é o valor da soma desses algarismos aí, tá? Então perceba uma coisa, armando a conta nós temos a seguinte situação, A, B, C, D, E, que é um número de 5 algarismos, vezes 4, dá como resposta E, D, C, B, A. Quer dizer que 4 vezes o algarismo E faz o algarismo A aparecer aqui embaixo. Lembrando que, né, galera, pode acontecer de dar depósito, né? Pode subir alguém aqui para cima, né? Pode subir. Temos que pensar sobre isso e pensar então nas possibilidades aí, né?
para achar esse número. Então eu vou deixar aqui essa conta montada, mas eu também vou montando aqui um esqueleto onde eu vou colocando as respostas que eu for obtendo, tá bom? Então, vamos aqui montar um esqueleto para a gente já ir anotando as possibilidades de resposta. Aí percebe uma coisa, né? Esse A que está aqui, galera, nessa posição onde ele está, ele não pode ser um algarismo muito grande. Por exemplo, se esse A for 3, tá? Que é um algarismo que nem é tão grande assim. 4 vezes 3 dá 12. E se 4 vezes 3 dá 12, isso faria com que aparecesse mais um algarismo aqui, e o nosso número não teria 5, ele teria 6 algarismos. Então o nosso A não pode ser 3. Só que ele não pode ser 0 também, né? Porque ele é diferente de 0. Então o nosso A só pode ser 1 ou 2. 1 ou 2, tá bom? E se o nosso A só pode ser 1 ou 2, olhando para a aparição dele aqui embaixo, percebe uma coisa comigo, tá? Não tem como ele ser 1. Por quê? Porque quando eu multiplico 4 por algum número, eu estou multiplicando alguém por um número par. E sempre que eu faço uma multiplicação de alguém por um número par, a resposta sempre fica par. Tu pode fazer vários testes e tu vai te convencer disso. Né? Ou pega a tabuada do 4 e tu vai ver que na tabuada do 4 não tem nenhum número que termina em algarismo ímpar. Então não tem como essa primeira multiplicação terminar em 1. Então nosso A não pode ser 1. Se o nosso A só poderia ser 1 ou 2, mas agora a gente percebe que ele não pode ser 1, então o nosso A é 2. E se o nosso A é 2, eu já vou preencher o 2 aqui e aqui no nosso esquema, tá? Essa questão é uma questão para ser feita com bastante cuidado e atenção. É o que a gente está fazendo. Nosso A é 2. Ninguém mais pode ser 2, né, galera? Porque os algarismos são distintos. Beleza. Aí eu posso pensar agora em quem pode ser o E, né? Porque, bom, eu tenho 4 vezes E dando uma resposta que termina em 2, tá? Claro que vai ter depósito, né? Vai subir alguma coisa aqui para cima do próximo número, né? Porque pensa nas multiplicações da tabuada do 4 que terminam em 2. É 4 vezes 3, que dá 12, ou 4 vezes 8, que dá 32. Com isso, o nosso E, ele só pode ser 3 ou 8. Vamos pensar nessas duas possibilidades aí do E, né? Olhando para cá, tanto faz ele ser 3 ou 8, né? Só que se a gente olhar lá para o final, pensa comigo, como é que ele poderia ser 3? Não faz sentido aqui embaixo ele ser 3, tá? Porque, pensa, se o nosso A é 2, tá? O que pode acontecer? Pode não ter subido nada aqui para cima do A, e aí 4 vezes 2 vai dar 8, o que é ótimo pra gente, porque daí encaixaria perfeitamente. Ou pode ter subido no máximo 1 aqui em cima, que daí 4 vezes 2 dá 8, com mais 1 dá 9. 9 é o limite, né? Só que o E não pode ser 9, galera. O E não tem como ser 9, o E é 3 ou 8. Então eu já sei que não tem como dar 3, não tem como. E também não vai ter como subir nada aqui não, tá? Aqui vai ter que ser 0 o depósito. Então aqui não sobe nada. E o nosso E é 8. Portanto, vamos botar um 8 aqui e vamos botar um 8 aqui. Tá nascendo o nosso número, né? Bom, então a gente sabe que 4 vezes 8 dá 32. Então quer dizer que sobe 3. Né? Subiu 3 aqui. Muito bem. Agora, a gente pode pensar, vamos ver, a gente pode pensar no B ou no D. Vamos pensar em algum deles aí, né? Eu sei que o meu B multiplicado por 4, ele não pode fazer ninguém subir. Então, se ele não pode fazer ninguém subir, ele só poderia ser 1 ou 2. A gente já discutiu isso quando a gente falou do A. Como os algarismos têm que ser distintos, ele não pode ser 2. Então o B tem que ser 1. Tem que ser, não tem outra opção para o B, galera. Se o B for 3, vai acabar subindo 1 lá no 4. Lá no A, desculpa. E aí a gente já viu que isso não é possível. Então o B tem que ser 1. Se o B tem que ser 1, vamos colocar o 1 aqui. Vamos colocar o 1 aqui. E percebendo esse 1 chegando aqui, a gente começa agora a pensar em quem é que deveria ser o D olhando para cá. Vamos pensar em quem poderia ser o D. Porque agora tem que pensar numa multiplicação por 4, que vai receber um depósito de 3 unidades, e aí vai terminar em 1 lá embaixo. Bom, para terminar em 1,
a multiplicação teria do 4 pelo D teria que terminar em 8, que daí com mais 3 termina em 1 lá embaixo. Muito bem. Então, para terminar em 8, multiplica tabuada do 4, quem é que termina em 8? 4 vezes 2, mas esse não pode, porque o 2 já foi usado pelo A. E 4 vezes 7, 28. Só pode ser o 7. Então o D é 7. 4 vezes 7, 28, com mais 3, 31. Fica o 1, sobe o 3. Finalmente, como o C é o mesmo número, eu preciso de um mesmo algarismo que apareça aqui em cima e aqui embaixo, né? O mesmo algarismo tem que aparecer aqui no meio e lá em cima. Bom, algumas opções já foram usadas, né? Então vamos tentar as opções que sobraram. 3, se for o 3. 4 vezes 3, 12. Com mais 3, 15. Não terminou no mesmo número. Aqui ficou 3 em cima e embaixo ficou 5. 4. 4 vezes 4, 16. Com mais 3, 19. Não terminou no mesmo algarismo. 4 aqui em cima, 9 aqui embaixo. Não deu certo. 5. 5 não foi usado ainda. 4 vezes 5, 20. Com mais 3, 23. Ficou o 5 em cima, ficou o 3 embaixo. Não deu certo. 6. 6 não foi usado ainda. 4 vezes 6, 24. Com mais 3, 27. Não deu certo. Ficou o 6 aqui em cima e o 7 aqui embaixo. Só falta o 9. 4 vezes 9, 36. Com mais 3, 39. Fechou, galera. 9 aqui. 4 vezes 9, 36. Com mais 3, 39. 9 aqui. Sobe o 3. Prova real. 4 vezes 1, 4, com mais 3, 7, 4 vezes 2, 8, tudo certo, achamos os números. Para matar o exercício, só falta agora somar eles. Então, 2 mais 1 dá 3, com mais 9 dá 12, com mais 7 dá 19, com mais 8 dá 27. Letra E, portanto, uma questãozinha trabalhosa aí, mas com calma e com atenção a questão sai e até que é divertido brincar disso. Então, letra E, nossa resposta para a questão 23. Questão 24, vamos dar uma olhadinha aqui? Na questão 24 a gente tem, né, fatoração, produtos notáveis, né, brincadeiras com álgebra. Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Né? E aí essa expressão aqui, quem está acompanhando as nossas aulas já viu essa expressão aparecer para a gente algumas vezes, né? Essa brincadeira aí, ou às vezes aparece como 1 sobre x mais 1 sobre y, né? Essa soma aí um pouco invertida, geralmente é uma boa ideia a gente fazer o MMC e juntar numa fração só, que aí a gente consegue geralmente trabalhar melhor fatorações. Então assim, ele nos dá essa igualdade, não é um sistema de equações, a gente não tem informação suficiente para poder calcular o valor de x e o valor de y. Né? Também tu pode fazer algumas tentativas de chute, mas vai ser complicado, porque na verdade 12 não é, né, um quadrado. Tu poderia de repente transformar o 12 num quadrado para tentar fazer essa conta, seria uma ideia interessante. Daí de repente daria para achar o x e o y, mas não precisa. O que a gente pode fazer é, faz o MMC dessa soma aqui de baixo, tu vai perceber que ela vai se transformar em xy, embaixo, desculpa, né? E em cima x ao quadrado mais y ao quadrado. Então é isso que a gente quer, tá? É isso que a gente quer. E agora, o que eu vou sugerir para ti é que a gente tente mexer nessa expressão inicial e fazer com que essa expressão apareça lá em cima. Tentar fazer isso acontecer, tá? Então eu vou abrir aquele quadrado ali embaixo. E, bom, quando eu abrir aquele quadrado ali embaixo, olha o que vai acontecer. Eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado em cima. E embaixo x ao quadrado mais 2xy. Olha o xy aparecendo aí. Mais y ao quadrado. Igual a 7 sobre 12. Seria legal se eu pudesse, de alguma forma, me livrar do x ao quadrado, do y ao quadrado, sei lá, né? Cortar não dá, né? A soma é do mal. E separar essa fração em frações, eu só posso separar se eu não mexer na parte de baixo. Porém, uma coisa que a gente pode fazer aqui bem interessante é inverter os dois lados dessa igualdade. Se eu inverter as duas frações ao mesmo tempo, inverter completamente, a igualdade não se altera. A gente pode fazer isso. Então eu vou fazer, tá? Vou inverter. Invertendo, eu vou acabar chegando nisso, ó. X ao quadrado, deixa eu só trocar um pouquinho a ordem das coisas. Só troquei um pouquinho. Mas enfim, todo esse denominador aqui, ó, eu levei ele para cima.
Aí lá embaixo ficou x ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui ficou 12 sobre 7, né? Porque eu inverti dos dois lados. Tudo bem, galera? Agora eu peço que tu preste atenção numa coisa. A gente pode trabalhar desse modo aqui, ó. E aí eu posso considerar que eu tenho ali em cima dois personagens, né? Esse primeiro personagem aqui e esse segundo personagem, eles estão se somando, esses dois aí. Agora eu vou separar então, isso aqui em duas frações, mantendo o denominador. Então eu vou separar na fração x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, mais a fração 2xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Olha só que interessante essa ideia. Por quê, né? Porque daí a primeira fração é o número 1. Ficou 1 mais 2 que multiplica xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, galera, olha só o que a gente vai conseguir fazer. A gente consegue pegar esse 1 que está aqui, passar ele para o outro lado subtraindo, vai ficar um número do lado direito. Depois eu consigo pegar esse 2 que está aqui e levar ele para lá dividindo ou multiplicando o denominador. E aí eu vou conseguir isolar essa fração aqui. Quando eu isolar essa fração, eu vou ter ela do lado esquerdo e eu vou ter um número que vai surgir do lado direito. Aí eu inverto de novo. Que quando eu inverter de novo, olha quem é que vai aparecer pra gente. Exatamente o que a gente quer. E aí a gente vai ver qual é o número que apareceu do lado direito, que vai ser a nossa resposta. Vamos fazer isso na próxima tela, tá? Então eu vou copiar essa expressão aqui para a próxima tela. É 1 mais 2 que multiplica xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 12 sobre 7. Vou pegar esse 1 e vou passar ele para a direita subtraindo. Ficou 2 que multiplica a nossa fração atual. E do lado de lá ficou 12 sobre 7 menos 1. Esse 1 eu já vou escrever ele, né, de uma forma inteligente, como 7 sobre 7. Continua sendo 1, mas aí eu consigo fazer a subtração, né? Então ficou 2 que multiplica aquela fração, eu não mexi do lado esquerdo. E aqui ficou 5 sobre 7. Agora eu vou pegar esse 2 e vou trazer ele para cá, ó, multiplicando. A gente pode fazer isso, tá? Ele vai dividir, tudo certo. E aí eu vou acabar escrevendo, vamos botar aqui no alto para ficar bem nítido, xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 5 sobre 14. Maravilha. Agora eu vou inverter de novo. E invertendo de novo, dos dois lados, né, isso sempre é permitido, contanto que tu inverta completamente os dois lados, a gente vai ter essa escrita. E isso era o que a gente queria, galera. Esse aqui é o x sobre y mais y sobre x. Portanto, nossa resposta está aqui, ó. Como nas alternativas está em forma decimal, divide 14 por 5 e tu vai encontrar 2,8 como resultado. Portanto, letra E é o nosso gabarito para a questão número 24, que não é uma questão muito trivial, não. Mas, enfim, esse caminho aqui, ele consegue nos levar até a resposta. Tá bom? Então, essa vai ser a minha sugestão aí para ti. Beleza? Vamos agora para a questão número 25. Um capital de R$ 1.200 aplicado a juros simples por um período de 1,5 anos, né, 1 ano e meio, produziu um montante de R$ 1.740. A taxa bimestral de juros simples da operação. Cuidado que nós queremos uma taxa bimestral. Então tem que tomar cuidado aqui, né? Porque a taxa e o tempo precisam estar na mesma unidade de tempo, senão não tem como garantir que a resposta está correta, tá? E aí considerar ano e mês comercial, que é trabalhado em aula, né? Ano comercial é ano de 360 dias e mês comercial é mês de 30 dias. É uma convenção para arredondamentos e facilitações dos cálculos, né? No nível aí da escola. Então, a gente pode fazer um levantamento das informações. A gente tem o capital inicial sendo 1.200. A gente tem o tempo, né, com muito cuidado. Alguns chamam de T, outros chamam de N. Aí vê como é que tu prefere chamar, né, T ou N, mas o tempo ele é 1,5 anos. Aí tem que fazer alguma conversão, talvez. A taxa é o que nós queremos, nós não temos ela.
e o montante é 1.740. E aí, se tu quiser, então, tu pode obter o juro, né? Porque não te esquece que o montante é o acumulado. Então, se tu fizer a diferença entre o montante e o capital inicial, tu vê que o aumento foi de R$540, esse é o juro. Eu falo do juro porque, geralmente, vocês conhecem aquela fórmula famosa J-CIT para alguns, ou para outros J-SIN. Tanto faz, é a mesma fórmula. Alguns chamam o tempo de T, outros chamam o tempo de N. Porque daí tu tem juro, tem capital e tem tempo. Não tem a taxa, vai descobrir a taxa. Porém, precisa que tempo e taxa estejam na mesma unidade, tá? Aqui, como a taxa, eu quero a taxa bimestral, uma ideia interessante é tentar descobrir quantos bimestres tem aqui dentro. Lembra que 1,5 anos significa 1 ano e meio. 1 ano e meio são 18 meses. E se 1 ano e meio são 18 meses, bom, cada 2 meses é um bimestre. Então são 9 bimestres. Tu pode usar esse tempo, não esse. Tu pode usar um tempo 9. Porque se o teu tempo for 9, daí tu está trabalhando já com bimestres. E a tua taxa vai vir bimestral. Então essa é uma ideia interessante. Então vamos lá. Eu vou pegar uma tela em branco aqui para a gente não se apertar. Juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo ajustado, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, isso aqui era para ser um I, tá galera? Isso é meio estranho, mas é um I. Eu vou pegar tanto o 1.200 quanto o 9 e vou levar os dois para baixo do 540, os dois dividindo, para isolar o I. Eles estavam multiplicando, né, o 1.200 e o 9. Passei. Ó, um zero daqui, vou cortar com um zero daqui, tá? 54 dá para dividir por 9. Fica 6. A minha conta ela tá 6 sobre 120. Mas 6 também simplifica por 120, por 12, né? 6 por 12 fica 1 e fica 2. Então ficou 1 sobre 20. A minha taxa ela tá 1 sobre 20. Como eu quero ela percentual, uma ideia interessante seria multiplicar em cima e embaixo por 5. Por que por 5, Diegueira? Ora, para aparecer o 100 ali embaixo. 5 vezes 20 dá 100. 5 vezes 1 dá 5. Essa taxa é uma taxa de 5%. Como a gente botou o tempo em bimestre, né? A taxa é uma taxa bimestral. 5% ao bimestre. Portanto, nossa resposta é essa. E ali nas alternativas é a letra A, o nosso gabarito. Pode observar ali. Certo, pessoal? Então essa foi a questão número 25. Muito bem, pessoal. Questão número 26. O lado de um quadrado em centímetros, cuja área é igual à área de um triângulo que tem base 7 e altura 4. Então esse lado desse quadrado ele é o que, né? Vamos então tentar descobrir. Bom, ele diz pra gente que a área do nosso quadrado é igual à área de um triângulo que tem base 7 e altura 4. Então um triângulo que tem base 7 e altura 4, a área desse triângulo é base vezes altura sobre 2, né? Tá dando 14. Então essa é a área desse triângulo, tá? 14 centímetros quadrados. Só que ele avisa pra gente que o nosso quadrado também tem essa área. Ele quer o lado do quadrado. E aí lembra comigo então, né? Que a partir daqui nós podemos dizer que o lado do quadrado, lembra que lado ao quadrado da área. Então quer dizer que o nosso lado, ele é a raiz de 14. A partir daqui nós temos um certo trabalho braçal, né? Que é ver qual é a melhor alternativa, a melhor aproximação para a raiz de 14. E aqui a gente vai fazer alguns chutes, né, pessoal? Nós vamos tentar aqui. Será que é 3,5, 3,6, 3,7, 3,8? Qual será a resposta mais próxima, né? Bom, perceba aqui que 14 está mais próximo de 16, que é a raiz de 4, que é a raiz que dá 4, né? A raiz de 16 dá 4, do que 9, né? Cuja raiz é 3. Então eu chutaria um número mais alto, tipo 3,6 ou 3,7. Mas agora a gente vai chutar.
Então eu vou tentar aqui, vamos ver 3,6. 3,6 vezes 3,6, eu finjo que é 36 vezes 36, multiplico. Na resposta final eu considero duas casas decimais, uma para cada um ali, né? Então 6 vezes 6, 36, sobe o 3. 6 vezes 3, 18, com mais 3, 21. Deixo uma casa. 3 vezes 6, 18, sobe 1. 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10. Então aqui nós estamos chegando nisso aqui, 12,96. Bom, está um pouco longe de 14. Vamos aumentar então a aposta, né? Vamos pegar aqui o 3,7 para ver o que vai acontecer. 7 vezes 7, 49, sobe 4. 7 vezes 3, 21, com mais 4, 25, deixa uma casa. 3 vezes 7, 21, sobe 2. 3 vezes 3, 9, com mais 2, 11. Aqui dá 9, aqui dá 6, aqui dá 3. Um pouco mais perto de 14, hein? Um pouco mais perto. Agora vamos com 3,8. Esse é o caminho, galera. Não é nada muito difícil, não. Um pouquinho chatinho, mas não, tranquilo. 8 vezes 8, 64, sobe o 6. 8 vezes 3, 24, com mais 6, 30. Deixa uma casa. 3 vezes 8, 24, sobe o 2. 3 vezes 3, 9, com mais 2, 11. Soma essa galera. E aí passou. Perfeito. Então, aqui passou, aqui faltou. O nosso número está entre 3,7 e 3,8. Tem que ser mais do que 3,7, a raiz, né, porque não chegou a 14, mas tem que ser menos do que 3,8. Então, fechou. É só marcar ali a letra B, ó, maior do que 3,7, menor do que 3,8. Letra B, nossa resposta dá 26, tá bom? Bem tranquila a questão. Questão número 27. 3 aviões pousam regularmente em um aeroporto. Um a cada 4 dias, outro de 8 em 8 dias e o terceiro a cada 5 dias. Questão clássica de MMC, períodos de tempo diferentes que vão se encontrar. Se no dia de hoje todos os aviões pousam juntos no aeroporto, então voltarão a pousar juntos em no mínimo quantos dias? Para que eles se encontrem, eu preciso que a quantidade de dias que tem que se passar seja múltiplo, seja um número múltiplo de 4, múltiplo de 8 e múltiplo de 5. Assim eu garanto que os 3 estarão pousando, né? Porque eu peguei um múltiplo dos 3 períodos deles. Então eu quero um múltiplo comum, né? E se eu quero o mínimo, eu quero o menor múltiplo comum, o MMC. Então o que a gente precisa é o MMC entre 4, 8 e 5. Tu pode armar a conta ou até matar ali, não é tão difícil, né? Acho que vai ser o 40, mas vamos fazer aqui o cálculo. Então vamos por 2. Lembrando que no MMC a gente sugere que vá até o final, né? Então aqui a gente vai por 2 mais uma vez e por 2 mais uma vez. E agora por 5 para a gente finalizar com aquela linha de uns à esquerda. E na direita vem a nossa resposta que está dando 40. Então, pelo visto, a letra E, a nossa resposta, precisa, né, desse mínimo de dias aí, 40 dias, porque esse é o MMC. Bem tranquila a questão 27, portanto. Questão 28. Em uma escola, ao final do ano, a razão entre os alunos aprovados e os alunos reprovados é de 7 para 4. Sabendo que o número de alunos aprovados supera o número de reprovados em 21, podemos dizer que o número de alunos nessa escola queremos a soma, né? Então, aqui é um sistema, tá? Eu vou representar por A e R, para ficar bem fácil. A de aprovados, R de reprovados. Então, A vai ser a quantidade de alunos aprovados, R, quantidade de alunos reprovados. E evidentemente que A mais R, a soma, é o total, é o que a gente quer no final do exercício, tá? Total de alunos. Então, ele começa dizendo que a razão entre o número de aprovados e o número de reprovados é 7 para 4. Dá para escrever assim. Depois ele fala que o número de aprovados supera o número de reprovados em 21. Essa informação é delicada. Esse supera quer dizer que o número de aprovados ele é maior do que o número de reprovados em 21. Como assim em 21? Quer dizer que a diferença entre o número de aprovados e o número de reprovados é 21. Com 21 aprovados a mais. Tá? E aí, galera,
eu sugiro que a gente trabalhe nesse sistema começando a desmanchar essa fração ali de cima. Eu multiplicaria cruzado, teríamos 4A igual a 7R. Depois eu passaria o 7R para o lado esquerdo, teríamos 4A menos 7R igual a 0. Eu acho que fica melhor de trabalhar assim, tá? Aí, quem sabe, a gente pega então toda aquela equação ali de baixo e multiplica ela dos dois lados, evidentemente, aqui eu tenho menos, né? Então vamos multiplicar por menos 4, talvez. Pode ser, menos 4. Deixa eu só ver se eu não estou fazendo nenhuma bobagem aqui. Tá, número de aprovados e reprovados, é isso aí. Bom, então eu vou multiplicar por menos 4 para poder fazer um cancelamento aqui. Aí vai ficar menos 4A mais 4R e menos 84. É uma sugestão, tá? Que daí agora eu vou somar as duas equações. Tu deve ter percebido a minha ideia. E aí quando eu somar as duas equações, eu vou cancelar o A temporariamente. E vou focar no R. Vai sobrar pra gente menos 3R igual a menos 84. E aí o R vai acabar dando 28. Né? Pronto, achei o R. O A é 21 a mais. Então o A ele é 49. E o total é a soma desses dois. Né? Então, vou pegar uma tela nova aqui, mas acabou a questão, né? O total ele é a soma dos aprovados com os reprovados. É o número de alunos que tem nessa escola. 17 vai 1, 7 a princípio. Deixa eu ver se tem as alternativas. Tá ali, letra C, a nossa resposta para esse sistema. Tá bom, galera? Questão 28, então, sistema de equações, bem tradicional a questão. Questão número 29. Se 12 caixas de supermercado atendem a 200 pessoas por hora, para atender a 500 pessoas por hora, são necessários quantos caixas? É uma regrinha de 3 aqui, simples, bem tranquila, né? Então nós temos uma quantidade de caixas, que é uma grandeza aqui do problema, quantidade de caixas, né, de atendentes, de funcionários. E nós temos o número de pessoas atendidas por hora, né, que as caixas que esses funcionários conseguem atender. Pessoas por hora. Numa situação inicial dada, nós sabemos que 12 funcionários conseguem atender 200 pessoas por hora. A pergunta é quantos funcionários são necessários se a gente quiser fazer um atendimento de 500 pessoas por hora. E aí pensa comigo, né? Primeiro, regra de 3 simples, porque só tem 2 grandezas envolvidas, tá? Segundo, relação direta ou inversa entre as grandezas. Pensa, quanto mais gente para atender, mais funcionários vai ser necessário. Então, quanto mais pessoas por hora, mais funcionários eu tenho que ter na equipe. Senão eu não vou conseguir dar conta, né? Então, aqui a relação entre as grandezas é uma relação diretamente proporcional. Se a relação é direta, eu vou dizer então que 12 dividido por x é igual a 200 dividido por 500. E aí, vamos simplificar e isolar o x, né? Então, eu vou simplificar zeros aqui, ficou 2/5. Vou simplificar esse 2 e esse 12 por 2, dá para fazer isso. Ficou x vezes 1, que é x, e 6 vezes 5, que é 30. Então, a resposta é essa. São necessários 30 caixas para dar conta do recado. A resposta certa está na letra A. Assim fechamos mais uma questão do teu simulado número 4. Certo? Muito bem, questão número 30. Sejam A e B números reais que satisfazem simultaneamente as seguintes afirmações. A soma do quíntuplo do valor de A com o triplo do valor de B é 5.064 e a diferença entre a quinta parte de A e o sétuplo do valor de B é 288. E aí queremos os valores de A e B. Bom, mais uma questão de sistema de equações, né? A e B são as incógnitas e as duas frases com um asterisco no início nos dão as equações. Percebam. Primeira frase. A soma do quíntuplo do valor de A com o triplo do valor de B é igual
a 5.064. E a segunda frase. A diferença entre a quinta parte de A e o sétuplo de B é 288. Muito bem, temos que agora traçar um caminho para resolver esse sistema. Eu, particularmente, não gosto de fração, então eu começaria multiplicando toda a equação de baixo por 5. Porque assim eu me livro daquela fração lá. Com algumas consequências, mas eu aceito elas. Então, não vou mexer na primeira equação, não vi necessidade de fazer isso. Segunda equação, multiplico por 5, para cancelar aquele 5 lá. Como consequência, esse aqui também multiplica por 5. E o 288 também. Vai te levar aí para esse resultado. Agora a gente tem que ver um caminho aqui para tomar, né? Eu vou pegar a equação de baixo e vou isolar o A. Basta passar o 35B para lá, ele chega lá com o sinal trocado, então ele chega lá positivo. Meu A fica igual a isso. E agora eu vou jogar essa informação na equação de cima, só que eu vou fazer isso na outra tela, tá? Pra gente não se apertar. Então, 5A. Mas aí eu vou pegar aquele A que a gente isolou agora há pouco ali. Mais 3B igual a 5.064. Essa é a nossa primeira equação, mas eu estou jogando dentro dela aquela substituição. Esse é o método da substituição. Faz uma distributiva. Primeira multiplicação vai nos levar para 7.200, enquanto que a segunda vai nos levar para 175B. Agora vamos juntar B's, e quem não tem B vai para o lado direito. Então aqui eu vou ficar com 178B, e do lado de lá, 5.064 menos 7.200, que vai acabar nos levando para menos 2.136. Aqui está. Portanto, B é o resultado de menos 2.136 dividido por 178. E pelas alternativas, vamos fazer aqui um raciocínio inteligente. Pelas alternativas, o B é um número inteiro. Todas as alternativas apresentam o B com um número inteiro. Então, vai dar uma divisão exata. Eu vou fazer essa divisão, então, já que ela vai dar exata. Deixa eu fazer ela aqui. Então, eu tenho... Claro que a resposta vai ser negativa, né, galera? Porque eu estou dividindo um negativo por um positivo. Mas aqui na hora da divisão eu não vou considerar isso. Eu só sei que a resposta final do B vai ser negativa, tá? A gente vai chegar nela daqui a pouco. Bom, fazendo a divisão, eu vou ver quantas vezes o 178 cabe ali dentro. Vai caber uma vez só, de início, né? E vai acabar sobrando 35. Aí baixo 6. E aí percebe que 356 é exatamente o dobro de 178. Perfeito. Divisão exata, a gente já desconfiava disso, né? Eu tinha te falado que isso tinha que acontecer pelas alternativas. Também sabemos que o B é negativo, porque menos dividido por mais dá menos, então o B é menos 12. E galera, com isso já dá para matar a questão, né? Porque pelas alternativas só pode ser a letra C, a única que o B é menos 12. No entanto, se tu quiser, tu ainda pode garantir, né, o domínio da resposta voltando no A e calculando o valor dele, né? O A, então, ele é 1440 mais 35 vezes B. Então, o A, ele é 1440 mais 35 vezes menos 12. 35 vezes menos 12 vai dar menos 420. E 1440 menos 420 vai dar 1020. Então está aqui o nosso A, confirmando, né? A única resposta possível, que era a letra C. Tudo certo? Questão 30, gabarito letra C, tá bom? Vamos então para a questão número 31. Para a construção de uma escola de 1.034 metros quadrados, uma construtora contratou 32 homens, trabalhando 6 horas diárias e durante 280 dias. Já se anuncia para a gente uma questão de regra de 3 composta. Quantos homens, com mesma capacidade, serão contratados para construir uma escola com a mesma área no prazo de 120 dias, trabalhando 7 horas diárias? Tem um detalhe importante aqui, que é o seguinte: é a mesma área. Se é a mesma área, isso aqui não vai entrar para a gente como grandeza na hora de montar a tabela, na hora de montar a conta. Só entraria como grandeza se fosse uma área diferente. Se é a mesma área, pode ignorar. Nós temos que considerar no problema as grandezas que estão variando. Por exemplo, quantidade de homens varia. Num momento a gente tem
32 homens e depois a pergunta que será respondida. Horas diárias. Primeiro são 6 horas diárias, depois são 7. Então essa é uma grandeza que está variando. Ela tem que entrar no problema, no cálculo. Agora, área, se a área é a mesma antes e depois, ela não precisa entrar. Tá bom? Para a nossa tabela, o que vai entrar então? Quantidade de trabalhadores, horas por dia que eles vão trabalhar, dias que vai durar a obra. Essas são as grandezas que entraram, né, galera? Acho que não tem mais nenhuma aí, não. Então tá. Bom, na primeira situação são 32 homens trabalhando 6 horas por dia durante 280 dias. Na segunda situação, não sei quantos homens, e quero responder, serão 7 horas por dia e vão trabalhar durante 120 dias apenas. Bom, aqui nós temos a grandeza que carrega a incógnita, que vai gerar pra gente uma fração e que vai ficar isolada. As outras duas grandezas geram duas frações que vão se multiplicar, porém talvez tenha que inverter. Vamos verificar. Para verificar se vai inverter ou não, eu pego a grandeza, uma das grandezas que não tem a incógnita, e comparo com a grandeza que tem a incógnita e vejo a relação entre elas, se é uma relação direta ou inversa. E aí a gente pensa, quanto mais horas por dia puderem trabalhar a equipe, mais horas por dia, menos homens poderia ter na equipe. Ou o contrário, se eu tiver mais homens na equipe, eu posso diminuir o número de horas por dia. A relação aqui é uma relação inversa. Se uma aumenta, a outra diminui, né? Então, se a relação é inversa, eu vou inverter a fração 6/7 para 7/6. Depois, nós temos a quantidade de dias e a quantidade de homens, né? de trabalhadores. Quanto mais homens na equipe, menos dias necessários para a conclusão da obra. Agora, se a equipe tiver menos pessoas, vai demorar mais tempo para terminar. Mais uma vez, a relação ficou invertida. E se a relação é inversamente proporcional, a fração dos dias também tem que ser invertida, jogando 120 para cima e 280 para baixo. Antes que a gente saia fazendo multiplicações, vamos fazer divisões. Vamos simplificar, por exemplo, 0 de cima com 0 de baixo. 12 e 6 por 6. Aqui fica 2, aqui fica 1. 7 e 28 por 7. Aqui fica 1, aqui fica 4. 2 e 4 por 2. Aqui fica 1 e aqui fica 2. Olha que maravilha. A nossa conta se resumiu a 32 sobre x do lado esquerdo. Do lado direito, 1 vezes 1, que dá 1. 1 vezes 2, que dá 2. É só multiplicar cruzado para obter a resposta. X vezes 1 é x e 2 vezes 32 é 64. Então precisaremos de 64 trabalhadores aí e a letra E está nos esperando ali, ansiosa, sendo o gabarito da questão 31. Tá bom? Questão 32. Seja x o ângulo em graus cuja razão entre esse ângulo x e seu complemento é 7/8. O que vai ser o complemento de x, né? Para a gente botar na razão. O complemento de x é 90 menos x. E eu quero que a razão entre x e o complemento dele seja 7/8. Então essa é a montagem tranquila que nos levará à resposta, né? Vamos dar uma olhadinha? Agora eu vou multiplicar cruzado. Então de um lado eu vou ter 8x. De outro lado eu vou ter 7 que multiplica parênteses. Então eu tenho 7 vezes 90 menos 7x. Esse menos 7x eu vou jogar para o lado esquerdo, vai chegar lá somando, vai dar 15x. Isso era um 15, tá? Isso é meio estranho, mas é 15. E olha a preguiça do senhor, não vou fazer 7 vezes 90, sabe por quê? Porque quando o 15 vai para lá, ele vai dividindo, e eu sei dividir 90 por 15, dá 6. Então, ficou 7 vezes 6. Então, meu x acabou dando 7 vezes 6, 42. E se o meu x deu 42 graus, vejamos em qual alternativa ele se encaixa melhor. Letra D. Na letra D ele está bem encaixado, porque de fato o número 42 é maior que 40 e é menor ou igual, é igual, né, a 42. Então a letra D
descreve de forma correta o nosso número em questão. As outras alternativas não descrevem corretamente o nosso número, que é 42. Certo? Então, questão 32, letra D, resolvida aí. Vamos ver a 33. Um feixe de 3 retas paralelas, determina sobre uma transversal T 2 segmentos, sendo que o segmento entre a primeira paralela e a segunda mede 6 centímetros e o segmento entre a segunda e a terceira paralela mede 15. Determine o comprimento do segmento entre a segunda e a terceira paralela, que esse mesmo feixe determina, sobre uma outra transversal, chamada de S. Né? Nós queremos, então, o segmento entre a segunda e a terceira. Sabendo que em S, o segmento entre a primeira e a segunda é 48. Tranquilo, tá? O desenho tá meio fora de escala aí, tá bem complicado, né? Tá muito diferente aí a escala, mas a situação matemática é essa, tá? Isso aqui é o famoso teorema de Tales, né? Que nos permite proporção direta, regra de 3 direta. Aliás, um caminho muito tranquilo é perceber que daqui para cá houve uma multiplicação por 8. Consequentemente, a mesma multiplicação transforma o 15 em x. A mesma multiplicação por 8. Então, 15 vezes 8 já vai dar a resposta 120, letra C. Ou, se tu quiser, monta aí alguma regra de 3. Poderia ser 6 está para 15, assim como 48 está para x, ou ainda 6 está para 48, assim como 15 está para x. Qualquer uma delas te levaria a x igual a 120. Letra C, gabarito aí da questão 33, teorema de Tales. Questão 34. Olmiro tem em mãos um mapa de Minas Gerais na escala de 1 para 5 milhões. Mapa, escala, a questão já está se identificando. Com a ajuda de uma régua, mediu a distância no mapa, distância então no mapa, não distância real, entre as cidades de Belo Horizonte e Sete Lagoas. E essa distância encontrada no mapa foi de 1,3. A gente quer ela na realidade e em quilômetros. Então, a gente vai usar a escala, né? A escala mostra pra gente que do desenho, a escala está mostrando pra gente que do desenho para a realidade, o caminho que deve se fazer com o número é multiplicar por 5 milhões. Então quer dizer que se aquela distância ela era 1,3 centímetros, eu multiplico isso por 5 milhões e aí ela vira a distância real. Porém, a unidade de medida continua centímetros. Se eu quero que isso aqui vire quilômetros, o que eu tenho que fazer? Dividir por 100 para virar metros e depois dividir por 1000 para virar quilômetros. O que vai significar cortes de zeros. A nossa conta, agora em quilômetros, se resume a 1,3 vezes 50. Uma coisa que eu gosto de fazer, quando eu tenho essa situação aqui, é matar esse zero para puxar essa vírgula uma casa. E a minha conta se transforma em 13 vezes 5. Ora, 13 vezes 5 é 65. Como nós já fizemos a conversão, já temos a distância em quilômetros. Letra C, novamente, é o nosso gabarito aí da questão 34. Certo, galera? Mais uma questão resolvida. Questão número 35 do teu simulado 4. O Cerrado, que há 10 anos tinha 204 milhões de hectares, teve até hoje 57% destruído. Estima-se que nos próximos 4 anos, 6% do território original serão destruídos também. Pelo exposto, está correto que daqui a 4 anos, então, esse cerrado terá aproximadamente quantos milhões de hectares? As alternativas aí te esperam com uma resposta numérica em milhões de hectares. Bom, cuidado com a interpretação do problema, né? Ele diz que
há 10 anos atrás, que seria, né, o território original, né, dentro do texto, o 100% original ele era 204 milhões. Perdeu-se ao longo do tempo 57% e ainda vamos perder mais 6% do original. Então quer dizer que a perda total será 57 mais 6, 63%. Pergunto quanto que vai sobrar, né? O quanto que terá o cerrado. E aí se a gente vai perder 63%, o que vai ficar é 37%. Então assim, com essa interpretação a gente entende, né, que perde-se, vamos anotar aqui, 63%, desculpem, 63%. Sobra, então, né? O que sobra? Sobra 37% do valor original, ou seja, de 204 milhões de hectares. E aí, então, a nossa conta se resume a fazer 37% de 204. Essa é a nossa conta. Eu vou armar ela na próxima tela para a gente ter espaço de trabalho. Basicamente o que eu vou fazer é multiplicar 37 por 204 e depois dividir por 100. Dividir por 100 é só puxar a vírgula duas casas. 7 vezes 4, 28, sobe 2. 7 vezes 0, 0, mas com o 2 fica 2. E 7 vezes 2, 14. Deixo uma casa. 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 0, 0, mas com 1 fica 1. E 3 vezes 2, 6. Soma essa galera. E não te esquece que eu tenho que dividir isso aqui por 100. Portanto, vai ter duas casas decimais. Essa é a nossa resposta, 75,48. Ele fala em aproximadamente, então algum arredondamento deve ser feito ali, né? Olha ali, ó, a letra A é a nossa resposta, né? 75,48, claro que é muito próximo de 75,5. Então, letra A, nosso gabarito aí para a questão 35, uma questão, né, de atenção com a porcentagem aí, mas uma questão bem tranquila. Questão número 36. O triângulo é uma figura rígida, não se deforma, como aconteceria com um quadrado. Esta rigidez o torna de grande utilidade na vida prática, né? Uma aplicação, por exemplo, é na maneira de travar uma estante para que ela não se deforme. Na parte posterior de uma estante, de 1,30 metro de altura, com a base apoiada no chão, foi colocada uma trava na diagonal, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal, constituindo assim um triângulo, a gente pode ver ali na figura. O comprimento da trava, nós queremos essa diagonal que é uma hipotenusa. E ele fala que a altura é 1,3. Ora, galera, quem estuda com a gente sabe que num triângulo retângulo com ângulo de 30, a hipotenusa é o dobro do cateto oposto a 30. Então, essa hipotenusa ela é 2,6. Muito rápido. E poderíamos, claro, aplicar aqui um seno, se tu quiseres, né? Porque a gente tem que saber que o seno de 30 graus, ele equivale a 1 sobre 2. E nesse problema, né? Ele é cateto oposto sobre hipotenusa, o que por multiplicação cruzada nos levaria para x igual a 2,6 também muito rapidamente. Portanto, nossa resposta, sem dificuldades, é a letra D. Eu sugiro o primeiro caminho, né? Aquela dica muito vantajosa que a gente trabalha muito em aula, né? Sobre saber trabalhar com triângulo retângulo de ângulo 30 graus. Então tá aí, gabarito letra D. Questão número 37. Na escola em que Renato estuda, toda a comunidade conseguiu arrecadar 600 quilos de doações para os desabrigados de uma enchente. No gráfico está apontado o ângulo central do setor que corresponde a cada item das doações. Medicamentos, alimentos, água, higiene. Tem o ângulo ali, né, da abertura daquela fatia. A gente sabe que o total é 600 quilos e aí a quantia correta coletada é... Cada alternativa está falando aí sobre uma quantia e a gente tem que ver qual alternativa está correta, né? Vamos calcular então, olha só. Alimentos é muito rápido porque 90 graus é 1/4. Então a gente sabe que alimentos é 1/4 de 600. Né? 1/4
de 600 é dividir 600 por 4 é 150. Então a arrecadação com alimentos tem que ser 150 quilos. Eu comecei por alimentos, mas podia ter começado por qualquer um. Tá? Água, muito rápido, né? Porque se a água é 180 graus, quer dizer metade, né, galera? Então a água é 300 quilos. A gente já pode também sair eliminando alternativas erradas. Então a água não é 200 quilos. Alimentos a gente viu que é 150, então não é nenhuma dessas duas. Sobra pra gente aí higiene ou medicamentos. Escolhe uma aí, tanto faz, né? Ó, o 36 graus é legal tu perceber que 36 graus é certinho 1/10 de 360. Para pra pensar. Se tu faz 36 graus vezes 10 como prova real, tu chega em 360. Então quer dizer que a volta, né, 360 dividido por 10, 1/10, a 10ª parte de 360, é 36. Portanto, quer dizer que os medicamentos representam 1/10 do total. E 1/10 de 600 é 60. Se tá um pouco difícil de entender o que eu estou falando, faz a regra de 3. Ó, 360 graus, que seria o círculo todo, é o total, 600 quilos. 36 graus é a quantidade de medicamentos. E desenvolve essa regra de 3 aqui, que facilmente vai te levar para 60 quilos. Essa é a verdadeira quantidade de medicamentos. Né? E não é o que a gente tem aqui, né? Não é, olha aqui, ó. Tá 70, então essa resposta tem que ser a letra C. Vamos fazer aqui um último teste, olha só o que a gente pode fazer. A gente pode somar as quantidades obtidas. Aqui tem 450, mais 60 vai dar 510. Nós estamos com um total de 510 e a gente não contou os produtos de higiene. Então, o que faltou são os produtos de higiene. E os produtos de higiene, percebemos, é 90 quilos a quantidade arrecadada. O que bate com a letra C e confirma que ela é a nossa resposta. Nós já tínhamos também essa certeza aí por eliminação, mas aí também confirmamos que a questão está correta. Então, letra C. Vejamos a questão número 38. No quadrilátero representado na figura, a soma das medidas dos ângulos indicados por Y e Z vale. Vejamos. Bom, percebam aí, né, que o quadrilátero, né, ele está aqui, e o Y e o Z são ângulos externos. Se a gente focar no quadrilátero, a gente tem um ângulo de 90 graus aqui, e a gente tem que saber que num quadrilátero a soma dos ângulos internos é 360 graus. Isso é muito importante a gente já levar pronto na nossa cabeça para a prova. Então a gente pode dizer que 3x mais 2x mais x mais 90 tem que dar 360. Com isso a gente escreve essa equaçãozinha aqui, ó. E essa equaçãozinha que a gente está escrevendo, ela está focada só no x. Então vai dar para isolar o x e calcular o valor dele. Tá? Ó. Então aqui eu estou com 6x. O 90 vai subtraindo, vai dar 270. O meu x é o resultado dessa divisão. 270 dividido por 6. Deixa eu fazer por etapas isso aqui. Se eu fizer por 3 a simplificação, por 3, vai ficar 90 em cima e 2 embaixo. Então deu 45, né? Meu x é 45 graus. Se o x é 45 graus, agora eu vou conseguir atacar o y e o x. Ele quer a soma do x com y, do y com z, desculpa, y e z. Então percebe o seguinte, se o x é 45, então esse ângulo 2x ele é 90 graus. Se esse ângulo é 90 graus, esse aqui tem que ser também. Então quer dizer que o y é 90. Se o x é 45, percebe que o z é o suplemento, é o que falta para fechar 180. Então o z vai ser 135. E agora é só somar os dois. Então y mais z, vou fazer aqui no cantinho, vai acabar dando 135 mais 90. Isso vai acabar dando 225 graus. Essa é a soma desejada. Portanto, a letra C nos agrada como resposta da questão 38. Certo, galera? Questão 39. Sabe-se que o quadrado de um número natural k
é maior que o seu quíntuplo somado com 6. Então, está correto afirmar que, vejamos, o quadrado de um número natural é maior do que 5 vezes o número somado com 6. Daria para fazer até testando, né? Mas, escrevendo matematicamente, nós temos a seguinte escrita: o quadrado de um número natural k é maior do que o seu quíntuplo somado com 6. Bom, então, aqui nós temos uma equação que pode ser reescrita desse jeito, se eu passar, né, para cá, uma inequação, desculpem. E ela pode ser visualizada, então, como um gráfico de parábola, o que facilita o nosso entendimento. Né? Quando a gente tem uma inequação de segundo grau, a sugestão é traçar o eixo x e fazer o esboço do gráfico dessa parábola no eixo x, com o foco nas raízes. Né? Vamos buscar as raízes dessa equação aqui? Se a gente buscar as raízes, eu vou tentar aqui por soma e produto. Então, a gente tem aqui que o produto tem que dar menos 6 e a soma tem que dar 5. Então aqui provavelmente é 6 e menos 1, né? Aí fechou. Então as raízes aqui dessa parábola, é uma parábola côncava para cima, porque o coeficiente do termo quadrático é positivo. As raízes são menos 1 e 5. Opa, 5. Bom, quando o k é maior do que 5, eu tenho a minha parábola para cima, ou seja, eu tenho o resultado dela positivo, que é o que eu quero. Eu quero que o resultado dessa conta seja positivo. Do lado de cá também eu teria o resultado positivo, porém o meu k é um número natural, então não faz sentido olhar para essa parte. Com isso, nós descobrimos que o nosso k precisa ser maior do que 5, certo? Maior do que 5 a princípio, não, maior que 6, desculpa. Esse aqui era o 6, eu transcrevi errado das raízes, né? 6, isso, a outra raiz era 6, até porque nem teria nas alternativas. Maior do que 6, letra C é a nossa resposta, tá? Então, K maior do que 6 é o que nos interessa aí para o nosso problema. Certo, galera? Muito bem, pessoal, questão número 40. Para a gente encerrar aqui o nosso simulado, última questão da prova. De uma folha de papel retangular, que a gente vê bem no canto esquerdo aqui do slide, de medidas 20 por 30, então obviamente o 30 aqui é a medida mais comprida, né? No desenho está na horizontal e o 20 na vertical. A gente vai retirar de cada um dos cantos, dos 4 cantos desse retângulo, um quadrado de lado 2, como indicado na figura, tá bem pequenininho ali, mas seria esse o quadradinho então de lado 2 que vai sair de cada canto aí da nossa figura, tá? E aí o que vai acontecer? Eu prefiro, antes de ir para o molde finalizado que está aqui, eu prefiro mostrar como é que ficou o recorte. Porque daí a gente pode visualizar um pouco melhor o que está acontecendo nesse problema. Mais ou menos assim. Então o que acontece? Essa medida aqui, ela antes era 20, só que ela perde 2 aqui em cima e 2 aqui embaixo, então ela perde 4, então ela fica 16. Né? Aqui nós temos 2, aqui nós temos 2 de novo, né? Esse 2 está aparecendo em vários pontos. E entenda que essas abas que ficam aí para fora dessa parte tracejada que eu estou fazendo, essas abas elas vão ser dobradas de modo que elas vão subir. Essa medida, por exemplo, então vai colar nessa, assim como essa vai colar nessa, são todas iguais a 2, essa vai colar nessa, essa vai colar nessa. E aí essas colagens vão gerar essas arestas verticais, todas elas medindo 2. Tem mais uma lá no fundo. Né? Bom, essa medida aqui é o 16 que nós identificamos, ele nasce após os cortes. Falta a gente mostrar essa daqui, ó, que era 30 lá no início, mas ela perde 2 aqui e 2 aqui, então ela perde 4, ela fica 26. Esse 26 ele acaba aparecendo aqui, ó. Muito bem. A partir daí nasce a caixa que a gente está mostrando o nascimento dela. Essa caixa tem forma de paralelepípedo retângulo, a gente quer o volume. Lembra que volume de paralelepípedo é o produto das 3 dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Então o nosso volume ele vai ser
o produto das três medidas da caixa, que ficou 26, 16 e 2. Vamos fazer essa multiplicação aqui. Eu vou fazer a multiplicação do 26 por 2, vai dar 52. Agora falta fazer vezes 16, essa eu vou armar a conta aqui. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 5, 30, com mais 1, 31, deixa uma casa. 1 vezes 52 é só copiar. E agora soma essa galera. Estamos chegando aqui, ó. Se estava tudo em centímetros, o volume vem em centímetro cúbico. 832, letra A, é a nossa resposta aí do volume. Certo, pessoal? Com isso a gente finalizou a nossa correção aí do simulado 4 do ensino médio, do preparatório do ensino médio para o Colégio Tiradentes, né? Nessa época aqui do nosso curso nós já estamos só aguardando a prova do Tiradentes. E eu agradeço aí a tua audiência, acompanhando a gente por esse vídeo. E mais uma vez te lembro aí de te inscrever no canal para acompanhar de perto as nossas videoaulas, as nossas correções, as nossas dicas, certo? Me despeço por aqui e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau!